Agora sim, agora tudo certo. Agora na posição correta, como era para ser. Vamos ao nosso capítulo? Infelizmente o pessoal, deixa eu só compartilhar. Se me permitir aqui, deixa eu compartilhar o link. Vai assim mesmo. Bora, depois eu ajusto. Vamos falar hoje sobre valores escrotos. Quais são os valores que você tem realmente na sua vida? O que você valoriza? Algumas vezes a gente está valorizando coisas que não são o caminho. Como, por exemplo, você ficar valorizando o prazer, você valorizar a busca pelo sucesso, você valorizar o sucesso material, principalmente, você valorizar estar sempre certo, ou aquele otimismo implacável, a famosa síndrome de Poliana. Meu Deus do céu. E quando a gente começa a perceber as situações, a gente vê, uau, é verdade, será que é esse o caminho? Será que é realmente esse o caminho? Salve, Elísio, boa tarde. Então, vamos falar aqui mais um capítulozinho na sutil arte de ligar o F, onde nós vamos falar sobre esses valores escrotos, onde a gente, equivocadamente, pode ser que ainda esteja preso em algum valor desse, ou você nunca esteve preso em um valor desse, mas consegue identificar na sociedade. E lembrando, né, aquilo que está fora também está dentro, talvez a gente negue, negligencie, exclui. Então vamos dar uma olhadinha nesse capítulo maravilhoso aqui, para que a gente possa também se perceber aonde eu ainda tenho que estar atento, aonde a minha mudança reflete no externo. Alguns valores só fazem criar problemas complexos de se resolver. Lembrando que todo problema é sempre uma oportunidade de crescimento, não é um problema, não, é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Então vamos avaliar brevemente alguns desses valores escrotos, o qual ele define, que a gente falou antes. Prazer. Prazer é ótimo, mas é também um péssimo valor no qual baseia a sua vida. Lembra? O nosso ego imaturo está buscando prazer, pertencimento e perpetuação da espécie. Ele está sempre nessa busca incansável, insaciável. E o prazer, ele está nesse aspecto. Pergunte a qualquer viciado em drogas aonde busca o prazer, aonde a sua busca do prazer o levou. Ele deu prazer no primeiro momento, no segundo momento, daqui a pouco ele estava dependente daquilo lá. Pergunte ao adúltero que viu a sua família se desintegrar e que afastou os filhos, se o prazer o deixou feliz, aquela busca por uma noite, uma relação sexual. É umazinha lá. E de novo, e de novo, e de novo. Pergunte a alguém que ficou à beira da morte por causa da gula excessiva, se o prazer o ajudou a resolver os seus problemas. Eu preciso, não, acontece que, sei lá, quando é que eu vou ter de novo essa comida, eu tenho que comer 2, 3, 4 pratos, eu tenho que comer mais isso daqui, não, eu tenho que beber mais isso daqui, eu tenho que fazer mais essa sobremesa. Será realmente isso? O prazer é um falso Deus, que, está saciando todos os meus desejos e me trazendo a felicidade plena. Será realmente, gente? Pesquisas mostram que concentrar energia em prazeres superficiais leva a ansiedade, instabilidade emocional e tristeza externa. Por quê? Porque são picos. Quanto mais tu quer, mais tu vai ver. Tem um videozinho que circulou, não sei se ainda circula pela internet, de um pintinho que ele está ali caminhando, daqui a pouco ele tem uma droga ali, um alucinógeno da vida. Ele foi lá, pica naquele alucinógeno, ele foi, levantou, voou e caiu. Pum. Aí daqui a pouco ele passa depois para aquilo lá. Não deu bola, seguiu na vida dele. Mais adiante ele enxergou de novo aquele coisinho, ele foi lá e pegou e uau, esse daqui que me fez me sentir nesse barato todo. E seguiu, então, e depois ele começou a buscar. Tempos depois ele só acreditava de que a vida era necessária se tivesse aquilo. E no ter aquilo, ele buscava, até daqui a pouco aquilo não fazer mais o efeito que ele tanto buscou. Isso é a busca pelos prazeres. Tu busca 1, tu busca 2, tu busca 3. Mas o que é o propósito do prazer? Ele está sempre como uma faca, é o fio da navalha ali. Ele está para te mostrar que tu pode ter aquilo, mas tu não depende daquilo. Por exemplo, o alucinógeno está para te mostrar, uau, se tu trabalhar de repente a respiração, se tu trabalhar o auto-amor, se tu trabalhar a auto-observação, tu consegue te colocar nesse patamar de elevar a tua frequência de vibração. Agora, tu não precisa ir para buscar aquele químico para isso. Se tu trabalhar o auto-amor, tu pode te sentir pleno
mesmo que não tenha aquela outra pessoa que tu vai buscar ela para atrair a tua esposa ou o teu marido, porque tu quer te sentir visto, amado. Se tu encontrar esse prazer e essa relação íntima com o teu corpo, tu vai saber o que é necessário para ele e quando é demais, de chegar e dizer, não deu, basta. Não quero essas 3 farinhas brancas, o açúcar, o sal e a farinha de trigo. Tem a 4ª, né, que é a carreirinha dos que usam também. Então, não quero essas farinhas brancas. Então, a gente precisa se perceber nesses aspectos. Não é a busca desenfreada pelo prazer. Ele traz uma pista de onde qualquer um de nós pode se colocar com intenção, com determinação, com práticas regulares. O prazer é o meio mais superficial de se obter a satisfação. Por consequência, essa satisfação é a mais fácil de obter, mas é também a mais fácil de perder, porque é efêmera, assim, ela é volátil, ela foi. Agora, a partir do momento que tu trabalha a construção de te criar esse prazer, de te colocar nessa situação, tu pode realmente te colocar sempre isso em um patamar. E tu passa a ver que a tua vida não depende desse prazer. Ela tem também esse prazer. Apesar disso, o prazer é vendido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nos coloca o tempo inteiro naquela busca, naquela compulsão por ter isso daí, por ter mais. Oi, Malu, boa tarde. É nele que nos fixamos. É a substância que usamos para nos entorpecer e nos distrair. Porém, embora necessário, em pequenas doses, e aí, como eu trouxe antes, como pistas para que você possa perceber onde pode se levar. Em pequenas doses, o prazer não é o suficiente. Eu não preciso pautar a minha vida em ter prazer o tempo inteiro. Não, ele é apenas uma consequência. Como tu vai lá, tu fez uma maratona, tu fez uma corrida, tu treinou por muito tempo, chegou na medalha. Uau, que máximo. Tu precisa sair correndo pela outra medalha? Não, eu preciso é perceber que, tá, eu conquistei essa medalha, agora eu vou para a próxima, depois eu vou para a próxima, e sucessivamente percebendo que existem questões onde você pode trabalhar. Eu vi aqui um comentário, mas ele sumiu para mim. Deixa eu ver aqui que tá. Aqui. Todas as mensagens visíveis. Agora sim, agora vi. Ganhei um presente. Ganhei um presente de aniversário que é amanhã. Oi, parabéns, Malu. Que maravilha. Salve, Belo. Boa tarde. Então, o prazer não é causa para a felicidade, é o efeito dela. Se você acreditar no restante, outros valores e parâmetros, o prazer virá naturalmente como uma consequência. É uma consequência natural. Como na relação sexual, você lá entrou no ato, entrou no orgasmo, clímax, pronto. Teve o prazer. Mas tu não precisa estar viciado. Toda situação que tu coloca no vício, tu tá tendo que abrir mão de alguma outra coisa. E aí, nesse ponto, tu tá te colocando preso ao que a Matrix quer. A Matrix não quer te dar o prazer, a Matrix quer que tu viva a escassez dele. Quer que tu viva depois aquele pós, o não ter, a falta, a culpa, a angústia, a frustração, a ansiedade pelo próximo momento. É disso que a Matrix vive. Por isso que ela te dá aquela possibilidadezinha de tu entrar em prazer, mas que seja rápido, para que logo tu volte ao pico mais baixo, né? Lembra? Dia de muita alegria, véspera de tristeza, para que tu chegue àquele pico mais baixo e aí tu vai negar, negligenciar, excluir esse pico sem querer perceber que isso daí também faz parte. Isso é algo que tu também vive. Mas quanto mais eu busco aquele prazer, aquela compulsão toda, tem coisa errada. Observa. Sucesso material. Segundo ponto. Muitas pessoas medem o seu valor pessoal com base no dinheiro que ganham, no carro que dirigem ou num gramado mais verde que o do vizinho. Pesquisas indicam que, tendo nossas necessidades físicas básicas, comida, abrigo, etc., supridas, a correlação entre felicidade e sucesso material, a partir desse ponto, se aproxima rapidamente do zero. Porque eu deixo de querer buscar isso para ter a minha felicidade. A partir do ponto que eu já tenho, eu sei. Lembra os 3 níveis de evolução que a gente passa? O primeiro, eu estou na separação total, e na separação total eu estou disputando, eu mato o outro, inclusive, para eu ter o sucesso e ter aquilo. Segundo, a cooperação.
E na cooperação eu começo a entrar na cocriação, a lei da atração. Eu percebo que o externo é o reflexo do interno, então eu trabalho o meu interno. Mas depois de um determinado ponto, nessa cocriação, eu passo a perceber que, uau, eu não quero ficar cocriando coisa. Material para eu ter não é mais isso. Aí eu vou para o terceiro nível, que é a unidade, o somos todos um. E aqui eu venho para um altruísmo, um legado. Eu quero simplesmente me perceber linkado a esse todo e deixar um legado para a humanidade. Salve, Marcos, boa tarde. Então, quando eu me percebo nesse ponto, além do sucesso material, é isso. É quando eu já estou nesse ponto de altruísmo, eu quero deixar uma assinatura de alma de que eu estive lá. Eu passei por lá e eu passando por lá, eu deixei essa situação. Uma caneca escrita, essa caneca é para uso exclusivo da melhor filha do mundo. Mas, Timete, parabéns. Lembre-se sempre, tu só é a melhor filha do mundo porque tu te acha uma excelente pessoa. Em tu ser uma excelente pessoa, o externo reflete o teu interno. Não busca a adoração externa. Aí tu tá de novo nos prazeres e na adulação. E é quando tu não tiver isso, tu não vai encontrar o teu valor. Não, aceita isso como sendo que bom, é verdade, ó, existe o universo, a sincronicidade está mostrando como eu realmente me amo, como eu realmente me aceito e como eu posso ter isso também externamente. Fica a dica. Muitas pessoas aqui, pesquisas indicam, já foi, tá, surpresa em relação à felicidade a partir do zero. Isso, isto é, se você passa fome e mora na sarjeta, $10 mil a mais por ano teria um grande impacto no seu nível de felicidade. Já para uma classe média de um país, foi a minha mãe que me deu, que legal, parabéns. Já para classe média de um país bem estruturado, $10 mil a mais por ano quase não teria impacto na sua vida. O que significa que você está se matando de trabalhar basicamente por nada. E aqui a gente volta, né, para a pirâmide de Maslow, onde Maslow traz as primeiras necessidades são exatamente essas, as necessidades básicas, comida, abrigo, segurança ali. Quando eu passo a ter isso aqui, eu começo a ir adiante. Então eu só consigo trabalhar o autoconhecimento depois que eu estou com essas necessidades básicas supridas também. Para que eu comece, então, a me perceber, evoluir no autoconhecimento e depois eu buscar isso como sendo uma essência, a minha evolução espiritual, e aí eu transbordar pelo meu altruísmo para o mundo, a minha autorrealização, através de uma entrega muito mais ampla para o mundo inteiro. Outro problema da supervalorização do sucesso material é o perigo de priorizá-lo acima de outros valores, como honestidade, como civilidade e a compaixão. Quando as pessoas avaliam a si mesmas por seu comportamento, mas não por seu comportamento, mas pelos símbolos de status atrelados a elas, estão sendo não só superficiais, como idiotas também. Porque elas estão o tempo inteiro buscando um status externo para que de alguma maneira consiga valorizá-las perante os outros, o que é pior. Não é nem perante ela mesma, ela assim, uau, olha como eu sou o máximo. Não, muitas vezes compra o carro, adquire a casa, faz as coisas para mostrar para os outros que é bom o bastante. Não, gente, será? Será realmente que eu preciso de tudo isso? Terceiro ponto, estar sempre certo. Nosso cérebro é uma máquina de falha. Estamos sempre fazendo suposições incorretas, avaliando mal as probabilidades, rememorando eventos de forma imperfeita, cedendo às predisposições cognitivas e obedecendo aos nossos caprichos emocionais. Aqui é a mente que engana a gente, o ego imaturo total aqui, a descrição. Sendo humanos, é muito comum nos enganarmos, por isso, se a sua medida de sucesso é estar certo, você vai encontrar dificuldade em racionalizar todas as merdas que alimenta na sua mente. E aqui nessa situação, tem muita gente que está o tempo inteiro, não consegue ouvir uma crítica, uma colocação do outro, já tem que tascar algum comentário em cima. Tem que estar sempre certo. É um saco trabalhar com essas pessoas. É um saco trabalhar com essas pessoas. E quando tem alguém assim, você também tem que perceber, uau, obrigado por me mostrar. Esse é o espelho do potencial que eu tive se eu quisesse provar o tempo inteiro estar certo. E aí, quando eu aprendo a trabalhar isso, eu posso não só olhar para essa pessoa e perceber, tá bom, essa é uma outra forma de realidade que existe, de estar na vida, ou essa é um potencial de que eu ainda não trabalhei o bastante dentro de mim. Mas existe muita gente, principalmente no meio empresarial, que está sempre naquele retrucar.
tem que ter sempre a última palavra. Nos relacionamentos também, alguém tem que ter sempre a última palavra. E aí, nessa situação, estar sempre certo é um ego imaturo, completamente imaturo, de que ele não consegue perceber, e o que é pior, ele não cresce, porque ele não vê a sua possibilidade de erro. Ele está sempre querendo retrucar e apontar no outro o erro, a situação do outro, a situação do outro, a situação do outro. Para quê? Para que não veja, a minha irmã disse que eu sou a melhor que os... Não, esquece, deixa a opinião dela. Para que eles não vejam o seu próprio fracasso. E aí, porque eles não querem ver o seu fracasso para crescer, eles precisam ficar apontando dos outros. Então, quando você consegue sair dessa necessidade de estar sempre certo, algumas vezes o silêncio é a resposta. Ah, é mesmo? Tu acha isso? Tá bom. É a tua opinião. E aí, dessa maneira, aos poucos, tu vai deixando de nutrir isso. Isso vai perdendo a força, porque isso é exatamente o que a Matrix quer. Quer que a gente volte a enxergar a separação, a rivalidade, o outro contra mim. E nesse outro contra mim, a gente fica tascando desafetos. Minha irmã disse que eu sou melhor que os outros, porque eu não deixei ela lavar as roupas dela primeiro. Ai, ai, Malu. Malu, reflete, aonde que tu tem que observar essas coisas dentro de ti, Malu? Então, o outro é sempre um espelho teu. Se o outro está nessa questão toda, eu preciso ver aonde. Observa isso daí também, Malu. O outro é um espelho. Aonde? Ah, tá, ela está dizendo isso. Vamos lá, lei do espelho. Aquilo que eu olho e admiro no outro, eu tenho em mim. Aquilo que eu olho e eu odeio no outro, eu tenho em mim. Ela odeia isso em ti, então ela tem isso nela. Aquilo que o outro te julga, critica, se doeu, pega que é teu. Então tá, aquilo que está doendo em ti, trabalha em ti. Pode ser que tenha algum ponto de que tu te ache especial mesmo. Se não doeu, é só o outro vendo através do espelho. Simples assim. Então o fato é, quem quer estar certo em tudo para valorizar a si mesmo não consegue aprender com os próprios erros. Pessoas que se baseiam nesse parâmetro não têm a capacidade de acreditar em novas perspectivas e ter empatia. Hein, Belo? Acho que a gente conhece alguém assim, né, beleza? Elas se fecham para informações novas e importantes, porque precisam estar sempre certos. É muito mais útil presumir ignorante e limitado. Isso vai liberá-lo de crenças supersticiosas ou equivocadas e colocá-lo num estado constante de aprendizado e crescimento. Quando começa a perceber, ok, tá bom, obrigado por mostrar isso. Essa situação eu posso fazer diferente, essa outra situação eu posso fazer diferente, essa outra situação eu posso fazer diferente. Então trabalha se tu não tem auto-amor. Que bom que tu já identificou o que está te faltando, Malu. Agora é só trabalhar, está em ti. Tu quer perpetuar isso ou não? São escolhas, gente. As realidades estão aí para a gente escolher. Sim, né, Belo? Então, vencemos aqui mais essa etapa aí de estar sempre certo. Outro ponto muito importante é esse otimismo implacável. E eu digo também o otimismo implacável como a síndrome de Poliana. A síndrome de Poliana, eu estou sempre querendo enxergar o lado positivo das coisas, o lado bom, o lado belo das coisas, e eu perco a oportunidade de tomar consciência no que aquela experiência está me passando. Ah, se eu fui lá e se eu perdi um ente querido, nossa senhora, pois é, mas que bom foi para o céu. Tá, peraí, sente a dor primeiro de ter perdido o ente querido. Para de ficar desviando disso. As experiências estão aqui para nós tomarmos consciência através delas. Nada, nenhuma experiência é por acaso. Nenhuma. Malu, eu te falo isso sexta-feira. Essa live é a live do livro aqui, sexta-feira, vem para a live do TikTok lá e eu te explico melhor o que é a mente que engana a gente. Otimismo implacável. Há quem avalie a vida segundo a capacidade de ser otimista em relação a quase tudo. Lembra o que eu falei lá no começo? O Jimmy? O Jimmy era aquela pessoa excepcionalmente otimista. E aí ele ficava, inclusive, na autoimagem idealizada, onde ele estava projetando de que ele era tão otimista e vendia ideias mirabolantes para as pessoas, e aí então as pessoas acreditavam, só que ele nunca colocava nada em prática, porque ele era tão otimista que ele dizia, não, mas não sou eu que tenho que botar a mão na massa para isso daqui. São as outras pessoas, eu só trouxe a ideia. Perdeu o emprego? Ótimo, uma oportunidade de explorar novas possibilidades, novas paixões. Se o marido traiu você com a sua irmã, bem, pelo menos você descobriu o que realmente significa para aqueles que a cercam. Seu filho está morrendo de câncer no esôfago?
Bem, ao menos você não vai precisar pagar a faculdade dele. Percebe? Não quer tomar consciência daquilo que está acontecendo. Viu a necessidade, Atena viu a realidade viva. Tome consciência disso. Essa realidade faz parte, aquilo dali traz a experiência para você evoluir. Exatamente porque a gente não viveu essas oportunidades, essas possibilidades, essas situações na infância, às vezes até por ter tido pais e mães poliana, assim, não, veja pelo lado bom, veja pelo lado bom, veja pelo lado bom, é que eu repito isso ao longo da vida. E no repetir isso ao longo da vida, eu vou perdendo também, cena cruel, eu vou perdendo também a oportunidade de crescimento. Por quê? Porque eu não estou focando na cena. Não estou focando naquela oportunidade. Essa oportunidade é o que o meu inconsciente co-criou para eu tomar consciência. Sempre, slide por slide, quadro a quadro, como um filme. A nossa vida só parece linear porque ela é uma série de fotos. Lembra quando faziam antigamente? Como é que surgiram os primeiros desenhos animados? Eram vários desenhos que eles simplesmente folhavam, passavam rapidamente as folhinhas e davam uma percepção de movimento. A nossa vida é isso, são vários pequenos quadros que dão uma percepção de movimento. Então eu preciso tomar consciência de cada quadro daquilo que eu estou vivendo. Esse quadro traz a oportunidade de crescimento, de evolução. Por isso que não adianta eu querer ficar provando o tempo inteiro que eu estou certo, ou não adianta eu buscar sempre aquele sucesso. Cada quadro traz a experiência, ó. Exato. É um hiperfoco de eu tomar consciência do que aquilo me traz de experiência. Não é um hiperfoco de eu ficar exclusivamente mergulhado naquilo ali e não compreender o contexto. É um hiperfoco de eu compreender o conjunto dessa obra. O que isso me faz sentir? Como é que é esse ambiente? Como é que está a luz? Como é que está a temperatura? Como é que me faz essa percepção toda? Ainda que exista valor em ver o lado bom das coisas, a verdade é que, às vezes, a vida é uma droga mesmo. Segundo ele, né? Eu não acho, eu discordo. Toda vez que tu coloca esse conceito, a vida, às vezes, é uma droga, tu vai, através do viés cognitivo de confirmação, tu vai recriar situações para dizer, viu? Eu disse que a vida era realmente uma droga. Agora, se tu diz, a vida é maravilhosa, a vida é benigna, a vida é próspera, tu vai cocriar situações de vida próspera. Não quer dizer que tu tenha que ficar o tempo inteiro enxergando de que tudo, mesmo ruim, não é próspero. Não, o ruim é ruim, mas a vida como um todo é próspera. Aquele ruim é como Thomas Edison dizia, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. Ele me levou àquela experiência para que tu possa transcender a ela, não negar ela, nem simplesmente supervalorizar apenas o resultado final. Negar sentimentos negativos só aprofunda e prolonga, levando a problemas emocionais mais sérios. Isso eu concordo com o autor aqui. Positividade constante é uma forma de fuga, sem dúvida. Positividade constante, a vida tem os prós e os contras, sim, faz parte. E é isso que a gente veio para experienciar, essa polaridade nós vamos integrar. Nós, somente nós, definimos o que é fracasso e o que é sucesso. O que é fracasso para um pode significar sucesso para outro e vice-versa. Então cabe a mim entrar em um ponto de neutralidade, não de ficar buscando exclusivamente o sucesso e ficar fugindo do fracasso, mas sim compreendendo que cada experiência me traz, e ao compreender isso, eu posso escolher, como eu trago da intencionalização, eu vivo RMR, significação de memória episódica, de um trauma, de uma perda, por exemplo. Como é sentir a perda? Como é causar a perda? Como é sentir a perda? No que eu entendo esses três, ok, eu já sei o que é isso daqui. Agora eu escolho com o meu livre-arbítrio qual é a frequência que eu quero vibrar. Não é negar o sofrer a perda, mas é saber que eu não preciso ficar causando a perda aos outros também, nem a mim mesmo. Não é uma solução válida para os problemas da vida, sobretudo porque esses problemas podem revigorá-lo e motivá-lo se os valores e medidas corretos forem aplicados. Então, aqui, ó, admitir e sentir a experiência, sempre, é isso que a gente precisa fazer, admitir e sentir a experiência. Às vezes, várias louças para lavar pode ser ruim para mim e não para o meu amigo. Sim, para mim era ruim. Lembra? Eu já trouxe isso daí em um outro momento. Eu odiava lavar louça, eu adoro fazer comida. E a minha esposa adora lavar louça e odeia fazer comida. Em um determinado momento, ela teve que lavar a louça, ela teve que fazer comida, porque eu não podia, e eu me coloquei a lavar louça. Eu digo, olha, eu vou continuar me torturando, dizendo que eu odeio isso daqui,
Não, viu a necessidade de atenda. Como que eu posso transformar isso daqui em algo bacana? Aí eu virei uma meditação. Tempos depois eu vi uma outra pessoa no canal lá dizendo, nossa, você já trabalhou a meditação de lavar os pratos? Eu disse, olha aí, é verdade, eu já trabalhei. Eu já vivi isso. Vai lá, pega, percebe a esponja, sente o cheiro, o detergente, a textura da esponja, a espuma, a temperatura da água, vê cada processo, como é o teu processo, essa é a melhor forma de realizar o teu processo, pronto, tu fez uma desopilação ali, tu concentrou a tua atenção por algum minuto em algo criativo e saiu daquela estresse. Às vezes eu preciso soltar outras coisas, e lavar a louça é uma boa forma de você soltar outras preocupações, outros pensamentos, outras atitudes, outras raivas, digamos assim, porque você está simplesmente engolfado naquela outra coisa, talvez provando ser o certo da situação. Não. É a velha máxima, você quer ser feliz ou ter razão? Não quer dizer que você, para ter razão, não possa ser feliz. E que você, sendo feliz, não possa ter razão. Mas algumas vezes, o ficar o tempo inteiro querendo dizer que você está certo, você não está querendo aprender, não quer evoluir. Na verdade, é o seu ego imaturo que não sabe validar a possibilidade de aprendizado. E acha que vai morrer se tiver errado. Então, é simples, coisas dão errada, pessoas cometem erros, acidentes acontecem. Me engasguei com a saliva. Tudo isso deixa a gente na M. Em tudo. Tu tem que focar na tarefa e ser feita, para depois nas outras coisas. Exatamente, Malu. Exatamente. Feito é melhor que perfeito. E a perfeição vem do feito, e feito, e feito, e feito, avaliando aquele feito, a causa e efeito. Então tá, agora me parece estar perfeito. Agora vamos para outro desafio. Sentir-se mal é um componente imprescindível da saúde emocional. Negar sentimentos ruins é perpetuar problemas em vez de solucioná-los. De novo, negar sentimentos ruins é perpetuar os problemas ao invés de solucioná-los. Porque essa situação ela vai bater na tua porta daqui a pouco de novo. Quando se trata de emoções negativas, o truque é, primeiro, expressá-las. Aqui eu concordo em grau, número e gênero com ele. Expressar, toma consciência, verbaliza, expressa através do teu corpo, fala, escreve. De um jeito, aí ele traz aqui, de um jeito socialmente aceitável e saudável. Eu não preciso buscar o jeito socialmente. Se eu começo a treinar isso daí, como sendo algo, uma métrica de que eu tenho para o meu desenvolvimento, quanto mais, a gente não vai, tu vai fazer karatê, tu vai fazer jiu-jitsu, tu vai fazer judô, tu não treina os golpes para o dia que tu tiver uma luta, tu saber utilizar, o mesmo, gente, as nossas emoções, atitudes, comportamentos, é a mesma coisa, a gente tem que treinar aquilo. Tu vai dar uma palestra, tu não treina a tua palestra antes? É a mesma coisa. Então, quando a gente treina isso antes, eu vou experienciando o medo, a raiva, a tristeza, o julgamento, a cobrança, a necessidade de estar certo. Quando eu trabalho isso, eu deixo de ser surpreendido com as situações. Porque, na verdade, a surpresa nas situações significa de que eu estava negando aquilo que já vinha aparecido na minha vida para eu transcender. E como eu neguei repetidamente, aquilo surge inesperadamente na minha vida. Segundo, expressá-las de uma forma que esteja alinhada aos seus valores. Exemplo simples. Um dos meus valores é a não violência. Então, quando eu fico com raiva de alguém, eu posso expressar esse sentimento, mas sempre tomando cuidado de não dar um soco na cara de quem me irritou. É uma ideia radical, eu sei, mas a raiva não é o problema. A raiva é natural. Faz parte da vida. A raiva é, sem dúvida, saudável em muitas situações. Lembre-se, ele diz aqui, não esqueça, tem que dizer, lembre-se, eu faço exercício físico para gastar a raiva sim. Lembre-se que as emoções são apenas um mecanismo de resposta. Então, quando a gente aprende, como na intencionalização, a trabalhar o RMA e o UMBO, e tem lá no primeiro módulo, esse que está aí disponível, da autocompreensão, tem lá raiva, medo, tristeza, alegria, nojo e surpresa. Quando eu trabalho essas emoções com consciência e atenção, eu não sou surpreendido por elas. E a hora que eu vejo algumas, aí as cenas da vida, elas vêm como testes para que eu possa verificar, e aí, eu estou dominando essa emoção ou não? Lembra os samurais lá atrás? Eu me lembro quando eu fiz karatê,
Uma das coisas do mestre de karatê, ele dizia, a arte do karatê que tu tá aprendendo não é para tu sair brigando na rua com todo mundo, mas para que tu saiba te defender e não sucumbir às tentações das situações, onde os outros vão te assediar, onde os outros vão te tentar, e tu precisa estar neutro, porque tu sabe a tua força, tu sabe como reagir, tu não precisa entrar naquele embate. Só quem provoca a briga é quem está buscando a afirmação, a aprovação através dos outros. E aquelas brigas injustas, onde aquela pessoa vem, como aquele cara que foi lá, deu 60 golpes no rosto de uma mulher, ele estava exatamente uma criança birrenta, só que aquela criança que veio instintivamente nele, não sabia que ele precisava provar ser importante daquela maneira. Não sabia, por mais que ele lutasse, ele lutava sempre para expressar a sua raiva toda, não para aprender a dominar a sua emoção. Essa é uma diferença crucial das artes. Eu preciso aprender a utilizar essa energia como um ponto de defesa, não de ataque. A melhor defesa não é o ataque, como já vinha o Sun Tzu e várias outras linhas. Então aqui, eu preciso treinar. Todas as nossas emoções são emoções treináveis, como já disse Mark Brackett na Permissão para Sentir. O problema seria socar. Essa é a melhor forma que eu encontrei de gastar a minha raiva sem socar alguém. Pois é, mas esse é o ponto, Malu. Se tu adquirir lá intencionalização, módulo autocompreensão, tu trabalhar a tua raiva com RME de raiva, corpo, como é sentir a raiva, como é agir, causar a raiva, como é sofrer a raiva, tu não vai precisar ir para a academia para ficar soqueando, porque tu vai aprender a controlar a tua raiva e vai encontrar o complemento oposto de trabalhar. Porque dessa maneira tu está simplesmente te aliviando, tu não está aprendendo a utilizar ela de uma maneira proativa. É que nem nos filminhos do Marvel, né? Onde o cara tinha o olho que ele queimava tudo. E ao invés de ele chegar e aprender a lidar com o olho, ele pega então e vai e fica aqui numa árvore, outra árvore, queimando tudo até gastar toda aquela energia e depois, gastei essa energia. Aí depois, quando ele precisa, ele não tem aquela energia. Depois, quando surge uma situação de que ele pode utilizar positivamente aquela energia, ele não sabe como aplicar, porque ele não aprendeu a dominar a energia. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós estamos aqui para ser mais conscientes e mais autodisciplinados, autorresponsáveis sobre os nossos instintos. Não para simplesmente sobre essa ótica, então, é o mesmo que, se eu tenho desejo sexual aqui, desejo para uma outra pessoa, então eu vou ter que ter relações, e outra relação, e outra relação, e outra relação, e outra relação, até me satisfazer plenamente. Não, aqui eu estou sendo levado pelo meu impulso, pela mente demente que engana a gente. Eu queria entender o que era mente demente, é isso. É ser levado pelo impulso. O impulso são os 3 pontos principais do meu ego imaturo: a busca pelo prazer, a perpetuação da espécie e o pertencimento. Agora, quando eu trabalho a autodisciplina daquilo, quando eu trabalho a conscientização, eu sei quando utilizar e qual é o resultado que eu vou estar tendo ao utilizar isso. Percebe a diferença? O problema aqui seria socar as pessoas. A raiva é apenas o mensageiro do meu punho na sua cara. Não culpe o mensageiro, culpe o punho ou a cara. Não, culpe a sua imaturidade emocional de não saber como administrar os seus impulsos instintivos. Cérebro reptiliano, luta, fuga ou paralisia para a sobrevivência do meu ego imaturo. Quando nos forçamos a ser otimistas o tempo todo, negamos a existência dos problemas. E quando negamos nossos problemas, nos privamos da chance de resolvê-los, de criar a felicidade. Os problemas geram uma sensação de propósito e dão substância à vida. Lembrando, propósitos são tarefas, os problemas são tarefas, são apenas atividades que eu tenho que realizar, ponto. Por isso, evitá-los é o mesmo que levar uma existência sem sentido, mesmo que supostamente agradável. Então eu preciso, como Thomas Edison dizia, cada problema e que tu não chegou no resultado, não é que tu errou, tu precisa saber que tu apenas não chegou onde tu queria chegar. Simples assim, recalcula a rota, reformula o problema e busca uma nova solução. De novo, de novo, de novo. Como é que foi descoberta a cerveja? Como é que foi descoberto o vinho? Como é que foi descoberto o vinagre? O vinagre vem do vinho. Pois é, mas é o vinho que azedou. Opa, então tá, então eu já sei que o vinho que azeda pode se tornar um outro produto. Foi ruim? Não, ele descobriu. Como é que surgiu o post-it, gente? Post-it surgiu da 3M tentando descobrir uma cola. E aí, como aquela cola não estava colando, aí daqui a pouco eu disse, pois é, mas essa cola, ela pode ser bota um papelzinho aqui que ele simplesmente firme, mas ele não grude. E aí surgiu o post-it.
de uma ideia que deu errado, mas surgiu uma outra coisa melhor do que ele imaginava. Olha que loucura, olha, não é uma maravilha isso? Então, às vezes, eu não preciso querer controlar tudo, eu preciso estar presente, tomando consciência daquilo que surge. A longo prazo, terminar uma maratona nos deixa mais felizes do que comer um bolo de chocolate. Numa briga não precisamos gritar, e se gritar vou perder a razão. Então, de novo, nessa raiva, no impulso e tudo mais, não é a questão de ter que gritar ou não, é a questão de perceber, se eu estou entrando numa briga, alguém está querendo provar estar certo. Se eu tenho que provar estar certo, significa que eu voltei para o meu primeiro nível de consciência, separação. Separação, somente um vai ser o vencedor, ou certo ou errado. Agora, quando eu me amo bastante, quando eu compreendo o meu lugar, eu percebo que uma briga, ela não é uma briga, é um espaço de crescimento, onde a ideia do outro mais a minha ideia surge uma nova ideia. E aí a gente está dialogando para que a gente possa crescer juntos, mas aqui ambos precisam estar se amando, ambos precisam estar se aceitando, para ambos ter essa compreensão de crescimento e evolução. A briga só existe na terceira dimensão com egos imaturos, ponto. Criar um filho nos deixa mais felizes do que ganhar uma partida de videogame. Abrir uma pequena empresa com amigos e vencer dificuldades financeiras nos deixa mais felizes do que comprar um computador novo. São atividades estressantes, árduas e muitas vezes desagradáveis, além de trazer consigo inúmeros problemas. Problemas são sempre tarefas que buscam a solução. Mas, ao mesmo tempo, são as que nos proporcionam os momentos mais marcantes e constituem as nossas maiores alegrias. São as oportunidades de crescimento. A gente lembra quando eu digo sempre para os meus filhos, aproveitem bem o momento que vocês estão de faculdade, façam a ZM de vocês. Porque essa é a idade que vocês estão testando, aproveitem nos estágios e explorem ao máximo as coisas. Porque aqui vocês ainda são estagiários, ainda são estudantes, ainda estão sendo provados, não façam, claro, crimes, ou coisas absurdas, mas testem os seus limites, para que nisso vocês possam perceber quais são as suas responsabilidades, a causa e o efeito, porque depois vocês vão ter um pouquinho mais de cobrança, digamos assim, mas desfrutem do momento de aprendizes da vida, para que depois vocês possam se tornar alguém além, alguém que possa começar a ser um exemplo para as outras pessoas e ir se aperfeiçoando mais e mais. Atividades como essas envolvem dor, cansaço, raiva e até desespero, mas depois de concluídas, olhamos para trás emocionados. Yes! Valeu a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É o que contaremos aos nossos netos. Faz parte do processo. Então, como Freud disse, um dia, quando olhar para trás, os anos de luta lhe parecerão mais bonitos. Sim, porque no fundo, a gente não olha e fica sempre comemorando todas aquelas conquistas que vieram suaves. A gente para e olha, Nossa Senhora, aquela conquista foi suada. O Amir Klink, ele garante que ele lembra muito mais aquele 100 dias de céu e mar, de atravessar a remo da África ao Brasil, do que a outra viagem dele de barco, onde já tinha outros 500, outra situação. Às vezes a gente fica lembrando, os tempos de faculdade, os tempos de infância, lembrando os problemas e tudo mais que passamos, o que tinha em casa, a falta de comida, ou a falta de brinquedo, a televisão preto e branco, e aquilo era legal também. E faz parte, gente, faz parte. Isso explica porque não devemos pautar a nossa experiência em valores escrotos, como prazer exclusivo, sucesso material, estar sempre certo e otimismo implacável. Dias de luta, dias de glória. Exatamente, Malu. Alguns dos melhores momentos da vida não são prazerosos, não são grandiosos, e não são reconhecidos, e não são proveitosos, mas fazem parte. Eles são importantíssimos para o nosso processo de crescimento, para a gente criar, as cicatrizes trazem marcas do nosso desenvolvimento, não traumas. Eu preciso dizer, era o nível de consciência que eu tinha, foi o tipo de atitude, comportamento, experiência que eu busquei vivenciar, tá tudo certo, e vou em frente. O importante é ter bons valores e bons parâmetros, e o prazer e o sucesso virão como consequências naturais. Se tomamos como valores em si, trazem apenas euforias vazias. Então, como eu digo sempre na intencionalização, se você quer a mudança, seja a mudança. Aprenda a viver com intenção, ressignificando as suas ações. A sua ação ali de prazer, busca de sucesso material, busca de estar sempre certo, busca desse otimismo implacável. Ressignifica isso. Busca mais coerência. Trabalha essas atitudes, comportamentos, emoções como sendo
pistas do que você pode evoluir e não sucumbir a essas atitudes, comportamentos que vêm da mente que engana a gente. Comportamentos cristalizados, que o nosso ego imaturo simplesmente enlatou para a sua sobrevivência, e aí então você continua repetindo. Para quê? Faz sentido isso hoje? Não. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Exato. Os erros são as portas do sucesso. Não quer dizer que eu tenho que estar sempre errando e estou errando. Não, mas ele me mostrou como não chegar onde eu posso chegar, como eu posso reformular e como posso seguir em frente. Ok, ladies and gentlemen, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela presença, pelas curtidas, pela sinalização. Eu agradeço ao tempo que me permitiu aqui, porque tá relampeando já para o fundo lá. E aí vai vir chuva logo em breve. Então, ainda bem que deu para a gente fazer essa live maravilhosa aqui na natureza. Eu adoro estar na natureza, principalmente compartilhando essa imagem com vocês. Beijos, abraços, até quinta-feira. Fui! E onde é que eu termino aqui agora? Me esqueci. Ao vivo. Obrigado, Belo! Olha, me esqueci onde é que eu desligo. Aqui, agora sim.